Ei, galerinha, tudo bem? Saudade de vocês. Bom, hoje nós teremos a principal aula do curso de Neuronato, tá? A aula mais importante, a cerejinha do sundae. Quero vocês aqui muito compenetrados, porque realmente essa é a principal aula de quem quer saber tudo sobre Neuronato. Tá? Então hoje nós vamos aprofundar sobre os sulcos e giros cerebrais. Bom, e antes de entrar propriamente dito na matéria, eu vou contar um pouco para vocês da história. Essa imagem é o afresco, né, que o Michelangelo pintou na Capela Sistina e que se chama Criação de Adão. Professora, o que você está falando disso na aula de Neuronato? Mas só para vocês entenderem que desde aquela época, né, a noção, a percepção sobre o nosso cérebro, sobre o intelecto, já instigava os pensadores, os intelectuais da época. E Michelangelo, de maneira brilhante, de maneira muito inteligente e sutil, ele coloca a figura de Deus, né, dentro de uma caixa, dentro de uma estrutura semelhante ao cérebro. E pois ele já enxergava que toda a divindade, toda o que nos diferencia, o que nos torna especiais, é o poder que Deus nos deu de raciocinar, a nossa divindade realmente é o nosso intelecto. E ele brilhantemente mandou essa mensagem de maneira sutil. Fala, professora, só você que está vendo isso aí. Mas não é não. Aqui, né, tem, né, a sobreposição de um cérebro e realmente isso foi até um motivo de uma publicação numa importante revista da neurocirurgia, a mais importante, que é a Neurosurgery, e realmente eles aqui detalham essa interpretação da criação de Adão, feita por Michelangelo, baseada em neuroanatomia. E aqui, né, tem um poema escrito por Michelangelo que ele justamente explicita isso, o quanto a nossa maior bênção, o nosso maior diferencial é a capacidade de termos intelecto, tá? Então vale a pena. Então, antes de começar, eu queria que realmente vocês se conectassem com isso, que nós iremos estudar a matéria mais elaborada do universo, o que há de mais refinado, né, na nossa criação, que é o cérebro. E vamos lá, um pouquinho mais de história para vocês. Então, assim, antes as pessoas, né, os estudiosos, enxergavam toda a estrutura do cérebro de uma maneira anárquica, né, como se não houvesse realmente um padrão. Então, nesse trabalho, André Vesalius, ele fez um trabalho assim, né, estupendo, fenomenal, De Humana Corporis Fabrica, mas mesmo ele não tinha essa visão organizacional do cérebro, tá? A primeira vez que foi descrito, né, a estrutura cerebral seguindo um padrão, seguindo um nível de organização, foi por Louis Pierre Gratiolet, em 1857, desculpa. Ele foi o primeiro que conseguiu enxergar além, enxergar que existia uma organização, um padrão, né, na estrutura do cérebro, e aquilo não era de uma maneira anárquica. Então, para a gente começar, eu queria que vocês também entendessem que, assim como no Mapa Mundi, que a gente precisa de paralelos e meridianos para poder se situar, no cérebro também a gente precisa de estruturas chaves, de marcos chaves que nos ajudam a entender e a nos guiar. Sem um mapa, a gente está perdido, a gente não chega em lugar nenhum. E assim é o mesmo no cérebro. Para a gente poder se localizar, se achar,
a gente precisa de um mapa, de uma diretriz. E aí a gente consegue se situar, se achar e consegue enxergar um padrão que existe. Então vamos lá. Olhando assim inicialmente, a primeira coisa que a gente enxerga, tá? De maneira bem simples, é que os dois hemisférios cerebrais, eles têm uma fissura dividindo ambos os hemisférios. E essa fissura se chama fissura interhemisférica. E o cérebro, os dois hemisférios, eles não são completamente desconectados. Eles têm uma conexão através do corpo caloso. Essa estrutura aqui que a gente já ouviu falar bastante, que conecta os dois hemisférios, fazendo uma grande via de troca de informação. E agora, para a gente começar a organizar o nosso raciocínio, nós vamos começar a estudar o cérebro pela superfície lateral, ok? Então vamos lá, a gente olha assim para a professora, o que é isso? Estou enxergando aqui um monte de traço de risco, mas o que é o que? Então vamos lá. Para a gente começar esse estudo, para as coisas começarem a fazer sentido para a gente, nós precisamos de dois grandes sulcos que estão sempre presentes e que eles são nossos marcos chaves, tá? São as duas principais referências para começar a entender a estrutura. Quando a gente olha assim, fala, não, é impossível saber isso tudo, mas a gente vai ver que até o final da aula, isso tudo aqui vai fazer sentido, isso é tudo aqui vai ser claro para todos nós. Bom, e o primeiro sulco, que é assim, mandatório, extremamente importante, é o sulco central, tá? Esse sulco é extremamente importante e ele já começa a dividir o cérebro em duas partes importantes, o lobo frontal, que está à frente, e o lobo parietal, que está atrás do sulco central. Outro sulco extremamente importante e, volto a dizer, sempre presente, é a fissura silviana. A gente vai ver mais para frente que ela tem algumas subdivisões, mas a fissura silviana ou fissura lateral, ela é o segundo sulco mais importante. Você, antes de começar a querer identificar qualquer sulco que seja, você tem que saber esses dois. Esses dois serão sua bússola, tá? Serão o mapa de vocês na hora de começar a entender a citoarquitetura, a anatomia do cérebro. Então, sempre a gente vai começar a identificar o sulco central e a fissura silviana. O sulco central, ele é sempre um sulco contínuo, tá? E ele é sempre vertical, ok? Vamos lá. E aqui, como é que eu sei? Como é que eu vou diferenciar? Professor, é muito difícil, porque à frente tem outro sulco, atrás tem outro sulco. Como que eu vou saber? Algumas dicas do ponto de vista prático para a gente poder realmente localizar nas peças, tá? Nos exames, isso tudo mais para frente a gente vai voltar a falar. Mas como eu falei, o sulco central, ele é um sulco contínuo. E o que é mais importante? Ele nunca alcança a fissura. Existe sempre, né, uma barra de parênquima, que às vezes tem esse formato em U, tá? Então, ele, na grande maioria das vezes, ele não alcança a fissura. O sulco pré-central, que é esse que está à frente aqui do sulco central, ele já é um sulco descontínuo na grande maioria das vezes, tá? Você vê que ele vem aqui e depois ele para e se continua aqui. A mesma coisa, o sulco pós-central, tá? Ele é descontínuo. Então, sulco vertical contínuo que não alcança a fissura silviana, estamos aí diante do sulco central, tá?
E aqui, com alguns sulcos, a gente já começa a tornar todas essas convoluções que aparentemente são anárquicas, a gente consegue organizá-las, ok? Então, aqui nós temos, ó, com esses pontilhados brancos, o sulco central. Olha lá, ó, um sulco contínuo que não alcança a fissura, ok? Aqui nós temos a fissura silviana e aqui uma linha que é imaginária, mas que pega aqui do sulco parieto-occipital até a incisura occipital. Nós temos um novo sulco aqui, parieto-occipital, que aí a gente consegue dividir a nossa superfície lateral nos principais lobos: lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e o lobo occipital. Bom, então aqui, novamente, tracei aqui sulco central, tracei aqui fissura lateral e aqui nós temos o sulco parieto-occipital. Eu consigo fazer a divisão do cérebro na sua superfície lateral nos lobos frontal, parietal, temporal e occipital. Agora nós vamos destrinchar cada um desses lobos. Lembrando que nós temos um lobo oculto aí na superfície lateral, que é o lobo da ínsula, tá? Então vamos lá, agora nós vamos olhar aqui de maneira mais detalhada o lobo frontal. Então, qual que é o limite posterior dele? É o sulco central. Sulco central para frente, estamos diante do lobo frontal. E além do sulco central, nós temos o sulco pré-central, que delimitam o giro mais importante, que é o giro pré-central, o giro motor, a área motora primária, tá? E além desses dois sulcos verticais, no lobo frontal, nós temos dois sulcos horizontais que dividem o lobo frontal em 3 giros. Então, nós temos aqui o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, dividindo o lobo frontal em giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Não tem muita dúvida, né? Lembrando aqui, ó, que o sulco frontal superior, ele sempre se conecta ao sulco pré-central, tá? Então, isso aqui é mais uma dica, mais um bizu para vocês não confundirem o giro pré-central com o giro central. Então, até aí tudo bem? Até aí nós vamos lá, começando a construir o nosso mapa cerebral. Sulco central, o sulco mais importante, ele é contínuo e não alcança a fissura silviana. Fissura silviana é essa grande abertura, né, dividindo o lobo frontal e parietal do temporal. Então, tracei, consegui identificar o sulco central, consegui identificar a fissura lateral. Agora eu sigo em frente. O sulco que está imediatamente à frente do sulco central é o sulco pré-central. E os dois sulcos horizontais frontais são o sulco frontal superior, sulco frontal inferior, subdividindo o lobo frontal em giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Ok. O giro frontal inferior do lado esquerdo é extremamente importante para nós, tá? Essa subdivisão aqui, ela tem uma importância clínica e funcional, pois aqui nós temos a área da linguagem, a área da expressão da linguagem, a área de Broca, tá? Então, vamos lá. A fissura silviana, ela é dividida em 3 porções, uma anterior, uma ascendente e uma posterior. E esses 2 primeiros ramos subdividem o giro frontal
inferior em 3 porções: a parte orbital, a parte triangular e a parte opercular. E é nessa região aqui que está a área de Broca. A gente sabe hoje que a questão da linguagem é muito mais complexa, né? Mas, de fato, essa região aqui, né? Na verdade, é um network, mas essa região, ela está diretamente relacionada com a expressão da linguagem, tá? Principalmente a parte opercular, tá? Mas sim, tem um pouquinho da triangular também. Mas, então, guardem. Giro frontal inferior é onde está a área de Broca, a área da expressão da linguagem. Agora nós vamos para o lobo temporal. Bom, o lobo temporal ele também tem 2 sulcos horizontais importantíssimos, que subdividem o lobo temporal em 3 giros. Então vamos lá, nós temos aqui o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior, que subdividem o lobo temporal em 3 giros: giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior, tá? Bem simples, sem dificuldades. Lobo parietal. Bom, o lobo parietal, o seu limite anterior é bem simples, é o sulco central. O sulco central divide o lobo frontal do lobo parietal. Agora, a sua divisão posterior, seu limite posterior, é uma linha imaginária que a gente comentou, tá? E, então aqui a gente vê sulco central, o sulco imediatamente posterior ao sulco central é o sulco pós-central e ele delimita outra área extremamente importante, que é o giro pós-central. O giro pós-central ele está relacionado com toda a interpretação da sensibilidade do nosso corpo, tá? E como eu falei com vocês, em neuro, geralmente tudo que é anterior é motor. Então, o giro pré-central é motor, o giro pós-central é sensitivo. E, além disso, nós temos um outro sulco importante na superfície lateral do lobo parietal, que é o sulco intraparietal, que divide o lobo parietal em outros 2 lóbulos, o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, olha. Nós temos sulco central aqui, um sulco contínuo que não alcança a fissura. Posteriormente, a ele nós temos o sulco pós-central. Logo, essa região aqui é o giro pós-central, que faz parte do lobo parietal. E aqui nós temos o sulco intraparietal, que divide em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Mas aqui nós temos ainda 2 subdivisões, tá? Seguindo aqui, olha, a linha da fissura silviana à frente dela e posteriormente ao giro, ao sulco pós-central, nós temos o giro supramarginal. E aqui, em continuidade com o giro temporal superior, nós temos o giro angular, tá? Então, o lóbulo parietal inferior subdivide em giro supramarginal e giro angular. Então, galera, calma aí, vamos lá, se teve dúvida, pausa o vídeo, volta, mas nós temos que sair daqui ticado. Lobo frontal, beleza, lobo temporal, beleza, lobo parietal também, tá? Um pouquinho mais de subdivisões, mas ainda de maneira bem simples, ok? Vamos lá, gente, e o lobo occipital? Vamos lá detalhar essa superfície lateral. Bom, como eu falei já anteriormente, não existe um sulco bem demarcado subdividindo o lobo occipital dos demais lobos, tá? A gente usa como referência a projeção
de um sulco da superfície medial, que é o sulco parieto-occipital, e cria uma linha imaginária, iniciando desse sulco parieto-occipital até a incisura pré-occipital. E com isso a gente consegue subdividir o lobo occipital dos demais lobos. Então aqui, ó, só para ficar bem marcado na mente de vocês, esse início, essa projeção, né, do sulco da superfície medial para a superfície lateral. Existem até uma subdivisão dos sulcos do giro, do lobo occipital, desculpa. Mas, como são muito inconstantes, não vale a pena a gente ficar gastando a nossa sinapse, e não neste momento de vocês que estão estudando uma neuroanato, para subdividir esses lóbulos, tá? O importante é você guardar, então, agora na sua mente, esses principais sulcos que já começam a tornar essa superfície que inicialmente a gente olhava de uma maneira completamente anárquica e agora a gente consegue subdividi-la de maneira que faça sentido, tanto anatômico quanto funcional. Então vamos lá, sulco contínuo, vertical, que não alcança a fissura silviana, que é ele sulco central, esse largo e profundo sulco, né? Que atravessa toda a superfície lateral, fissura silviana, o sulco lateral. E quem é aqui? A projeção do sulco parieto-occipital até a incisura pré-occipital subdivide em lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. Perfeito. Não podemos esquecer a ínsula. A ínsula está escondida para a gente vê-la na superfície lateral. A gente tem que abrir, né, a fissura silviana e aí a gente expõe a ínsula. E a ínsula ela é dividida em giros longos, que são posteriores, e giros curtos, anteriores. Aqui numa visão mais realística, os giros longos e os giros curtos. A ínsula dá para ter uma aula só dela, tá? Mas o objetivo aqui inicial não é esgotar o assunto, é que vocês comecem a conhecer, tá? E se nortear, começa a criar um mapa de vocês para identificar a estrutura do cérebro. Bom, agora que a gente já domina a superfície lateral do cérebro, nós vamos para a superfície medial. Mesma coisa, reforço com vocês, nós temos que pegar os principais sulcos e torná-los nossos guias, a nossa bússola, para a gente não se perder nessa anatomia. Então vamos lá, o que a gente de cara já consegue identificar na superfície medial e que tem sido, né, falado em várias aulas da neuroanato? Nosso famoso corpo caloso, ok? Então o corpo caloso é esse grande, né, feixe de substância branca que está conectando os dois hemisférios e logo acima dele nós temos um sulco importante, o sulco do corpo caloso. E acima desse sulco, mantendo essa mesma conformação em forma de C, nós temos o sulco do giro do cíngulo, ou sulco do cíngulo, tá? E ele vai ser um importante sulco, né, guia nessa superfície medial. E ele termina, olha, mandando uma projeção superior, que a gente chama de ramo marginal. Vamos lá. Então, isso tudo aqui que antes não fazia sentido, começa a fazer algum sentido, beleza? Eu tenho aqui o corpo caloso, acima dele sulco do corpo caloso, tranquilo, tá simples, nada demais até aí. O outro sulco acima do sulco do corpo caloso é o sulco do cíngulo, né? E esse giro aqui, ó, entre esses dois sulcos, é o giro do cíngulo, tá? Uma importante estrutura que a gente vai detalhar mais à frente. Então, vamos lá. Lobo frontal. Quem que dividia o lobo frontal do parietal na superfície lateral? Não era o sulco central? Então, nós vamos procurar aqui, ó, a projeção dele do sulco central na superfície medial, tá? E a gente sabe que daqui para frente é lobo frontal, tá? E que parte é essa aqui? Isso aqui nada mais é do que a continuação do giro frontal superior, tá? Se você falar que aqui é giro frontal superior, não está errado. Mas eles convencionaram que nessa parte aqui a gente vai dar outro nome na superfície medial, tá? A gente chama de giro frontal medial,
tá? Mas nada mais é do que a extensão superior do giro frontal superior, tá? E a gente falou aqui, ó, que aqui a gente tem o sulco do cíngulo e ele emite também essa outra projeção, que é o sulco paracentral, delimitando o lóbulo paracentral, tá? O lóbulo paracentral é o quê? É a projeção justamente da área motora e da área sensitiva primária na superfície medial, tá bom? E aqui, nessa parte mais anterior do lobo frontal, nós temos outro giro importante. Esse giro aqui, ó, que está em íntimo contato com o giro do cíngulo, ele é o giro rostral, tá? Giro importante também. E logo abaixo dele, fazendo parte também do lobo frontal, nós temos o giro reto, tá? Então aqui, mesma coisa, a gente vendo agora aqui numa visão mais realística. Nós temos corpo caloso, sulco do corpo caloso, sulco do cíngulo com seu ramo marginal e o seu ramo paracentral, dividindo o lóbulo paracentral, tá? E aqui, ó, só para vocês verem que o lóbulo paracentral é justamente a projeção medial da área motora e da área sensitiva. Lobo parietal, vamos lá. Então, a gente já tinha visto na superfície lateral, mesma coisa, superfície medial. Do sulco central para frente, lobo frontal. Do sulco central para trás, temos o lobo parietal, tá? E aqui, então, ó, a gente consegue, entre o sulco central e o ramo marginal, nós vamos ter aqui, ó, parte do giro pós-central, tá? E a gente tem um outro sulco aqui que divide agora o giro do cíngulo, né, do lobo parietal, que é o sulco subparietal, tá? Que divide essa área aqui que nós chamamos de pré-cúneus. Cúneus que é em forma de cunha, tá? Então, nós temos aqui, ó, sulco subparietal, ramo marginal do sulco do cíngulo, dividindo essa área que faz parte do lobo parietal na superfície medial, pré-cúneos, tá? Aqui, ó, mais uma vez para vocês estarem vendo, né? Ramo marginal, sulco parieto occipital, sulco subparietal, nós temos aqui o pré-cúneos. E o lobo occipital, agora mais bem dividido, né? Aquele sulco que dava uma extensão na superfície lateral de maneira bem sutil, aquele é bem demarcado, tá? Então, aqui nós temos o sulco parieto occipital. E esse outro sulco aqui é o sulco calcarino, importantíssimo, delimitando essa região em forma de cunha, que nós chamamos de cúneus. E logo abaixo dele nós temos o giro lingual, tá? Ambos esses giros fazendo parte do lobo occipital, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó, sulco parieto occipital, sulco calcarino, dividindo o lobo occipital, agora de maneira bem demarcada, em cúneos e giro lingual. Vamos lá, galera, não desanima não, sei que é bastante coisa, mas vocês vão poder parar, voltar, e a gente vai que vai. O lobo temporal é um pouquinho mais complexo nessa região, na superfície medial, tá? Então, tem alguns giros aqui importantes, tá? Então, a gente vai ver o polo temporal, o córtex entorrinal, o giro parihipocampal, importantíssimo, o giro fusiforme e o giro temporal inferior se projetando aí na superfície medial. Tá? Então, essa parte aqui é uma parte mais antiga do nosso cérebro, tá? E é o córtex entorrinal. Não existe uma subdivisão, algum sulco muito bem demarcado que subdivide, mas está logo abaixo aqui, né, da parte frontal. Aqui, ó, nós temos o giro parahipocampal, um giro importantíssimo relacionado à memória, relacionado ao circuito de Papez, tá? E que ele se continua
com o giro lingual do lobo occipital. Nós temos aqui, ó, abaixo do giro parahipocampal, que é o primeiro aqui nessa superfície medial, nós temos o giro fusiforme, justamente porque ele é bastante parecido, né, com forma de fuso. E nós temos aqui o giro temporal inferior, se projetando na superfície medial. E por último, tá? Esse conceito é um conceito novo. Talvez vocês não tenham lido em versões mais antigas de livros de neuroanatomia, mas hoje a gente considera o lobo límbico como um lobo à parte, tá? Como o sexto lobo, dada a sua função completamente diferente dos demais lobos. Então, foi resolvido agrupá-lo agora num novo lobo. Então, justamente o giro do cíngulo, juntamente com parte aqui do giro parahipocampal, hoje a gente considera mais parte do lobo límbico. Eu citei ali para vocês no lobo temporal, porque eu acredito que grande parte de vocês tenham visto isso como lobo temporal. Mas então, assim, agora é saber reconhecer inicialmente, mas saber que mais recentemente a gente considera o giro parahipocampal como parte do sistema do lobo límbico, tá? E aqui, ó, para vocês verem novamente, aqui o sulco do giro do cíngulo, tá? Os giros do cíngulo, o giro cingulado, juntamente com o giro parahipocampal, formando o lobo límbico. Tá, e aqui agora de maneira bem sucinta a gente falou bastante aí ao longo da aula, mas para frisar para você as principais áreas eloquentes. Toda parte do cérebro é importante, tá? Mas a gente vai frisar aqui as mais para que vocês realmente criem esse link. A gente já falou, mas a gente vai repetir. Área de Broca, tá onde? Giro frontal inferior, mais precisamente na parte opercular, é a área da expressão da linguagem, tá? Importantíssima. Área de Wernicke, que acredito que vocês devem ter ouvido falar também. Ele está em parte no giro temporal superior e em parte no giro temporal médio, na sua parte mais posterior. É a área da compreensão da linguagem, tá? Seja ela falada, seja ela escrita. Para vocês estarem aí captando tudo que eu estou falando, a área de Wernicke de vocês tem que estar funcionando a pleno vapor. A área motora, giro pré-central, é a nossa área motora primária, é onde coordenam-se todos os movimentos do nosso corpo. A área sensitiva está no giro pós-central, importantíssima também. Toda essa conjectura sensitiva é interpretada nessa região do cérebro. E outra coisa importante para ser dita relacionada a essas duas áreas, que é a questão da somatotopia. Nada no cérebro, nada no sistema nervoso é de maneira desorganizada. Então, nós temos aqui, cada parte do giro pré-central e do giro pós-central, ela tem uma representação no nosso corpo, tá? A parte mais medial, tá? Dessas ambas as áreas estão mais relacionadas à nossa perna. Por isso que alguém que faz um AVC aqui, ele às vezes perde o movimento da perna, mas mantém o dos demais segmentos do corpo, tá? Então existe essa somatotopia. E aqui a projeção para você ver quantos neurônios estão relacionados, por exemplo, à nossa motricidade e à nossa sensibilidade da face, por exemplo. Tá? Olha que o nosso tronco, a representação é bem menor, nós temos menos neurônios envolvidos com isso, tá? Então isso aqui é simplesmente formidável, espetacular e explica toda essa somatotopia. E a área visual aqui no lobo occipital, como a gente já falou previamente, mais precisamente no sulco calcarino, tá? É a área que realmente tem a maior eloquência visual. Bom, gente, eu sei que a aula foi pesada, falamos bastante, falamos rápido, para ela não ficar muito longa, mas vocês voltem, revisem. É muito importante, nós vamos ver isso outras vezes. Assim que as coisas voltarem ao normal, nós estaremos juntos, estaremos lá no anatômico, detalhando cada área,
mas eu queria que de fato vocês conseguissem pegar essa visão de que isso aqui é uma anarquia, que isso aqui é totalmente aleatório e começassem a se guiar, começassem a usar os seus mapas, começassem a usar os principais sulcos para guiar, tá bom? Cara, o cérebro é a coisa mais instigante que existe. Estudem, estaremos tirando as dúvidas em breve e muito mais em breve nós estaremos juntos com o cérebro na mão e estudando cada um desses sulcos. Grande abraço com você, para vocês e até breve.